Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com Vera Mores, psicoterapeuta de casal, família, psicoterapeuta individual também, né, Vera? Individual também. Vera, é um prazer ter você aqui novamente. Hoje queria falar um pouquinho com você da terapia, principalmente terapia familiar, porque a gente sabe que às vezes atende uma pessoa na família, que eu digo que é aquele que supostamente é o mais doente e que quando essa pessoa começa a ser trabalhada, a família inteira se desestrutura. Como é que você vê isso? É interessante esse enfoque, digamos, sistêmico, né? Um olhar sistêmico para a família. Porque, assim como você, eu também não vejo um indivíduo doente, ou doente, tratar da doença do indivíduo doente. Eu vejo um indivíduo inserido, né, num sistema, né, numa gama de relações. Sim. E essas relações primárias que ele tem com a família são importantíssimas para o desenvolvimento de qualquer indivíduo pela vida fora e tem um grande significado. E às vezes a gente pega, principalmente quando a família leva uma criança para ser tratada, né? A gente pega a criança e a criança isolada, sozinha, ela não tem nada. Então eu sempre coloco a criança com o pai, a mãe e os irmãos na sala para fazer o diagnóstico inicial. Né? E já naquele diagnóstico inicial, a forma como eles estão ali na sala de atendimento já diz bastante para a gente o que é que aquela criança tem. Porque às vezes a queixa é uma, a criança na relação com a gente é outra criança, e na relação com aquela família, na dinâmica familiar, é uma terceira criança. Então, tratar a família ou tratar o doente inserido na família e a doença familiar, para mim é uma realidade, não tem outra forma. Sim, porque na verdade se você tratar somente o indivíduo, o que acaba acontecendo é que você muitas vezes desestrutura todo aquele meio e você cria uma nova homeostase. Né? É por isso que é interessante quando você... Quando o indivíduo muda, você fala, quando aquela... principalmente criança. Sim. Né? Se a criança começa a apresentar um comportamento diferente daquele que foi trazido de queixa. Você vê que aí o pai volta, às vezes. Ninguém sabe fala assim, ele está muito mal criado, ele está birrento, né? Ele veio para terapia, ele piorou, né? Ele está estúpido. Quando você trata, às vezes, só o adolescente, às vezes o pai chega e fala assim, ele está respondão. O pai leva, às vezes, para terapia porque ele era introvertido. Aí aquele adolescente começa a pôr para fora o que sente. E a família não está acostumada àquele novo comportamento, que pode ser, sim, saudável. Sim. Né? Aquela rebelião. Mas acontece que é saudável, e isso eu sempre digo, né? Muitas vezes isso acontece não só em relação ao adolescente ou em relação à criança, mas mesmo numa dinâmica, por exemplo, às vezes vai a mulher ou vai o marido, a esposa ou o marido, né? Aí chega a mulher e fala assim, a esposa chega para mim, meu marido disse que eu não estou melhor. Aí eu brinco e falo assim, não está melhor para quem? Né? Porque muitas vezes a pessoa está melhor, se sentindo melhor para ela, mas não necessariamente naquela dinâmica, relação do casal naquela relação. Não que você não vá trabalhar a relação familiar do casal, mas às vezes você precisa fazer com que a relação da pessoa com ela mesma, em primeiro lugar, esteja bem. Sim, E é interessante porque às vezes a gente é procurado, né, por exemplo, você está falando de casal, é procurado por um casal como se a queixa tivesse
nela ou nele, ele Sim. bebe, por exemplo. Ele bebe, ele fica nervoso, fica bravo, ele é muito agressivo, não sei o quê, ele é uma ótima pessoa, mas quando ele bebe, fica assim, fica assim, fica assim. Se o indivíduo parar de beber, ou ele se tratar, ou começar a tratar né, dessa dependência química, nem sempre o casal vai ficar bem, porque Vai o aparecer a casal neurose dela. é. É lógico, porque é A complementar, doença do casal é essa. não E é? é assim que o casal existe. Eu me lembro, na época, quando eu fiz PUC, eu tinha um professor que chamava a atenção da gente, falava, isso chama-se folie à deux, né? Folie à deux. Né? E que são as neuroses complementares, é uma grande verdade, a gente não pode nunca tratar, por isso cada vez mais a importância da sistêmica, né? De você trabalhar sempre o ser em relação. Você nunca pode tratar uma enfermidade ou uma doença sozinha. Eu tenho uma família que se trata comigo faz muito tempo. Eu comecei tratando a moça, né? Ela tinha só um filho, só uma filha, ela tem 3 filhas hoje. Ela estava com um bebezinho no colo, veio ela, o marido e a bebezinha. A bebezinha hoje é minha paciente, ela está com 17 anos. Nossa. Né? Então, tem períodos, né, eles sabem já que eu trato a família inteira. Né? Eu ponho todo mundo na sala, tem tarefa para todo mundo se queixa. Hoje tem a menina menorzinha, que está com 3 anos e que está dando trabalho. Então, a mais velha, que está com 17, e a outra, que está com 12, se queixam muito da menor, que está com 3 anos. E a mãe, né, se queixa de todo mundo e, ao mesmo tempo, é complacente com todo mundo. E o pai é o homem da casa, né? É o compreensivo, o carinhoso, o que abraça todo mundo. Mas eles têm uma dinâmica até muito interessante, muito gostosa. É uma família gostosa da gente ver, da gente trabalhar. A mãe também é psicóloga, né, ela tem uma compreensão de que tem uma interferência nas relações. O pai também é muito inteligente. Então, é uma família fácil de trabalhar. Mas é interessante como eles são um exemplo do que é trabalhar com família. Um exemplo. Porque vira e mexe, acontece alguma coisa, alguém fica desesperado e sabe que não é só culpa dele, sabe que tem que distribuir pela família. Com certeza. Já voltamos a falar. Ouça agora o Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. O tema de hoje é importantíssimo. Nós já falamos a respeito de AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Dentro do AVCB, existe lá uma rotina que é o treinamento dos condôminos visando rotas de fuga, a sair da condição de problemas ou de perigo causado por incêndio, ou mesmo até a eliminação do foco. Aqui em Santos, recentemente, nós tivemos tanto questões de incêndio criminoso em apartamento, que poderia gerar um dano maior, como também numa garagem de um grande condomínio, que afetou vários veículos e que poderia, se não fosse a rapidez da ação das pessoas, se transformar numa verdadeira catástrofe. Então, é importantíssimo o treinamento, a realização e a renovação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, embora seja uma iniciativa que alguns considerem desnecessária, cara, na verdade ela é obrigatória. Inclusive ela acaba, quando você tem lá o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros sendo realizada com mais constância e dentro da legalidade, eliminando o custo maior do próprio seguro, porque a seguradora ela vai analisar as condições de risco, ela vai verificar se o condomínio cumpre exatamente aquelas regras, e com isso, na medida em que cumpre, ele acaba tendo um abatimento no valor total do seguro, e isso dentro da questão de custo do condomínio acaba sendo muito mais importante, e você elimina o risco de acontecer alguma tragédia ou alguma catástrofe. Então fique esperto, saiba que quando você cumpre com determinadas regras de segurança, você não está meramente colocando dinheiro
para não ter problemas, mas sim tomando atitudes para que evite efetivamente a produção desses problemas. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.